O professor, ele bem? Participou de um levantamento, só aqui para explicar para quem está nos acompanhando, né, do Laboratório de Humanidades, que eu disse agora, né, da UFBA, com o apoio do Internet Lab também, e contabilizou nos últimos dias 951 mensagens em 96 grupos e 113 canais do Telegram com menções relativas a essa manifestação que vai ser na Avenida Paulista, no dia 25. E aí tem mensagem com informação falsa, assim, escancarado. Vamos dar uma olhadinha em uma delas, por exemplo, falando a respeito de Donald Trump. Essa é uma das que aparecem. Manifestação na Paulista, autoridades internacionais confirmam presença, vai ser gigante. Aí tem fotinho de Bolsonaro com Milei, tem fotinho do Donald Trump, tem uma outra também de mensagens que estão circulando dentro dessas redes sociais, né, no Telegram, dizendo: Javier Milei vai estar com o presidente, com o PR, eles dizem, na Paulista, dia 25, e aí um monte de emojis. Imaginando aqui quando Milei e Trump aparecerem no Xandaquistão para a mega manifestação do dia 25 de fevereiro. Gente, quem acredita nisso? Né? Pois é. Eles acreditam. Me chama a atenção chamar o Bolsonaro de PR também, porque essa é uma gíria que o pessoal que trabalha nos bastidores em Brasília, e muitas vezes militares usam, o pessoal do Itamaraty militar usam essa sigla PR, né? É muito usada por eles, né? Então eu não sei de onde veio esse tipo de mensagem também. Exatamente. Tem mais uma aqui que eu vou trazer, antes de passar a palavra para o professor, que tem mais uma mensagem dizendo o seguinte: assunto que está circulando nos bastidores, que uma grande paralisação geral dos caminhoneiros e o agro estão articulando logo após a prisão do Bolsonaro. Aí a outra: pessoal, se preparem para o pior, porque irá haver desabastecimento nos mercados, postos de gasolina em geral. Mensagem sobre a manifestação do dia 25 de fevereiro, reforçando aqui, nesses grupos de Telegram de apoio a Bolsonaro. E tem também aquelas que não são necessariamente falsas, né? Algumas são falsas e também golpistas, mas em alguns casos elas são só golpistas também. Olha só a outra mensagem: barulho, conservadores, não é hora de aposentar os sinos. O Brasil patriota precisa despertar para a batalha. Outra mensagem: o Brasil vai se levantar, os motoclubes estão se levantando, o povo está se levantando, caminhoneiros vão se levantar. Eu queria ouvir a análise do professor a respeito disso, professor, para contar um pouco desse trabalho de imersão que vocês fizeram nesses grupos, né? E o que chamou mais atenção. A gente trouxe alguns destaques aqui para quem está nos acompanhando entender um pouco sobre o que vocês pesquisaram. Certo. Mais uma vez, boa noite. Essa é uma pesquisa que a gente desenvolve desde 2021, com grupos, o que a gente chama de ecossistema multiplataforma de desinformação e radicalização. Ou seja, a porta de entrada da análise são esses grupos do Telegram que você mencionou, essas mensagens, só que além do Telegram, eles compartilham em diversas outras plataformas, né? Para o Twitter, para o WhatsApp, outras redes, né, sobretudo o YouTube. E, como eu falei, essas mensagens, elas misturam desinformação, né, e despertam naqueles que participam desses grupos um processo gradativo de radicalização, né, onde eles misturam diversas temáticas religiosas, temáticas anti-PT, né, ou anti-Lula, né, temáticas contra o STF, onde eles se colocam contra todos os poderes instituídos, e também mensagens golpistas, né, ou de crescimento e radicalização contra o atual governo. Então, a gente analisa tanto áudio, texto, vídeo, imagem, ou seja, é um trabalho bem complexo, né, porque é multimídia, e, como eu falei, desde 2021 para cá, a gente vem fazendo um trabalho de combinar coleta de dados computacional, ou seja, análise automatizada computacional, com o pessoal da antropologia digital e da sociologia digital, que faz análises etnográficas sobre o que está acontecendo. Professor, é o Rodrigo Viana falando aqui. Boa noite, obrigado mais uma vez pela sua presença. Boa noite, Rodrigo. A gente costuma acompanhar os movimentos dos bolsonaristas, eu digo a gente, jornalistas, opinião pública em geral,
de forma pública, nas redes que são públicas, né? Então, ou no antigo Twitter, né? Em outras redes e tal. Mas aqui nós estamos falando de grupos fechados, não é isso? Os grupos do Telegram são grupos onde eles estão, pelo menos se acham, né? Num ambiente mais protegido, num ambiente, estão falando mais para dentro. Por que é importante observar esse tipo de grupo? E se o senhor acha que tem uma diferença, a comunicação deles, qual é a diferença? Ali no Telegram, eles semeiam para depois espalhar de maneira mais ampla nas outras redes esse tipo de mensagem? Como é que isso opera? Por que é importante observar esses grupos em que eles estão falando entre eles ali também? Tá, só obrigado pela pergunta, só uma correção metodológica. Assim, os grupos que a gente trabalha, pesquisa assim, né, são grupos públicos, abertos. Públicos também. São públicos, né? O que às vezes é complicado é você achar o link para você encontrar o grupo. Sim. Né? Então você tem essa dificuldade porque o link, geralmente, eles protegem ele. Né? Ou eles dispersam esse link para grupos e canais públicos por diversos meios que torna difícil você encontrar. Né? Até por questões éticas de pesquisa, eu não poderia trabalhar nesses grupos privados ou esses grupos mais protegidos, certo? Mas o que acontece? A gente, nessa pesquisa, né, que eu esqueci de falar, que é em parceria com a Federal de Santa Catarina, com a professora Letícia Cesarino, a gente percebe que eles utilizam o Telegram como um espaço de experimentação, onde eles colocam determinadas temáticas para ver se essa temática consegue ter um maior engajamento. Né? A coisa é feita de maneira tão organizada que eles vão articulando. Eles primeiro postam mensagens, postam vídeos diretamente, depois postam os links para o YouTube, né? Onde você sai do Telegram, vai no YouTube, olha o conteúdo, escuta algum porta-voz, algum apoiador, influencer, né? Apoiador do ex-presidente, que fala sobre o tema, e eles vão percebendo ali se aquele conteúdo poderia ser içado, vamos dizer assim, daquele local ali, né? Daquelas profundezas, entre aspas, para entrar na mídia mainstream, entendeu? E aí, assim, o trabalho é bem complicadinho, porque assim, você está no Telegram, aí você recebe um link do YouTube sobre o mesmo tema, e também vê os links dos, entre aspas, da mídia que apoia o ex-presidente, né? Você tem um conjunto de blogs e sites que se colocam como sites de notícias, né? E eu acho que o ponto mais importante, voltando ao que foi dito anteriormente, é que a gente não pode subestimar a crença dessas pessoas nessas notícias ou nessas teorias da conspiração, entende? Ou seja, é uma massa grande de pessoas que não se comunicam por outro meio que não seja redes sociais, em especial WhatsApp e Telegram. Elas não veem os jornais tradicionais, elas não assistem, elas não ouvem rádio. Então, são pessoas que, de certa forma, aos poucos elas vão se descolando das outras mídias que nós estamos acostumados a acompanhar. Então, elas acreditam de fato nisso. Que incrível, hein, Chico? Que loucura. Ô, professor, dá para mencionar se essa legião inteira está mais forte, menos forte do que depois da eleição? Com a questão do golpe, que ficou mais do que explícito, eles deram uma maneirada. Dá para mencionar a força que eles teriam e a repercussão disso agora no dia 25 em São Paulo? Obrigado, Chico. Isso é uma coisa que tem preocupado muito na pesquisa, porque com a vitória do presidente Lula, né, ocorreram um fechamento de diversos grupos e canais. Ou seja, diversos grupos e canais foram fechados, o Telegram foi obrigado a fechar por ordem do STF, né, e eles fecharam. O que a gente percebe é que vem ocorrendo, nos últimos 2 anos, sobretudo depois do 8 de janeiro, uma reorganização desses grupos. Uma coisa que chama atenção alguns grupos fecharam e alguns usuários desses grupos que postavam mensagens todos os dias, o dia inteiro, que a gente chama em inglês talkatives, que são tagarelas, né? São aquelas pessoas que estão nessas mensagens postando o tempo inteiro, e não são bots, ou seja, não é programação ali, ou seja, é alguém que está o tempo todo respondendo. Né? O que é que a gente percebeu nesses últimos 2 anos? Uma variação um pouco do conteúdo, deixando de falar prioritariamente do ex-presidente e inundado por mensagens de ódio.
Então, a gente percebeu, nos últimos 2 anos, esses grupos fecharam muitos, nasceram outros, e o conteúdo que tem predominado é misoginia, racismo, LGBTfobia, antitrans e outras coisas, né? Mas o aspecto mais curioso é que essas mensagens de ódio, vez ou outra, elas vêm acompanhadas de mensagens religiosas, de mensagens para você manter sua saúde, ou seja, e saúde para ele significa você não tomar a picada, que é a vacina, e assim sucessivamente. Então, esse ambiente ele fica ali, circulando em torno de mensagens de ódio, até que surja algum fato na imprensa relacionado ao presidente, ou ao ex-presidente, ou atual presidente Lula, né? E aí a temática do ódio meio que arrefece e vem a temática política, entende? Por isso que a gente fala que parece que são laboratórios de experimentação, ao mesmo tempo de desinformação e ao mesmo tempo de conteúdo de ódio.